Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra, que é a parte 2, continuação da palestra anterior, do dia 25/7, certo? Vamos falar sobre os cuidados com o retrabalho de BGAs e um pouco de máquina, né? Boa noite a todos aí, meus alunos, né? Os que não são alunos ainda, que já foram alunos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre introdução. Isso é uma introdução, tá, pessoal? É uma introdução sobre retrabalho em BGA. Os cuidados que a gente deve ter, os cuidados que a gente deve ter com as placas. Tá? O pessoal que é de Fortaleza, o pessoal que é de estados aí, de cidades que são muito quentes, né? Não precisa ter muito cuidado com relação à estufa, né? Botar em estufa por 2, 3 dias, como o pessoal faz aí no sul, porque é um local aí no sul frio, né? Agora, uma recomendação que eu quero dar, que eu deixei de falar na palestra anterior, que já está gravada, viu, pessoal? Essa palestra já está gravada no nosso site, tá? Na toptreinamentos.com.br. Tem uma aba lá em cima do site chamada Palestras. Aí tem todas as palestras que a gente faz aqui estão gravadas lá, tá? E algumas delas eu coloco no YouTube também, no meu canal do YouTube. Rômulo Filho, Rômulo tudo com O, tá? Se quem quiser assistir também pelo YouTube, tem lá pelo YouTube também. Bom, eu não falei na palestra passada e eu gostaria de falar nessa logo no início, tá? Que é com relação à estufa, tá? Bom, vocês sabem, pessoal, que a água, né, a umidade, a água, ela começa a ferver a 100 graus centígrados, tá certo? Quando ela começa a ferver, que ela entra em ebulição, a tendência dela é evaporar, é sair do local, é virar fumaça, né? Vamos dizer assim, tá certo? Virar vapor, né? Então, vocês colocando a placa, é o que eu faço muito aqui. Se eu vejo que o notebook, o desktop, o tablet ou a TV fica em local onde está sendo usado ar-condicionado, tá? Sendo utilizado ar-condicionado, eu recomendo colocar na estufa, tá? O pessoal aqui do Nordeste, pessoal de cidades quentes, tá? Que não tem muito problema com chuva, com umidade, como é lá em Curitiba, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, né? Que tem muita chuva, né? Nós também aqui no norte do Brasil, no Amazonas, Maranhão também, tem muita chuva, então são lugares úmidos, né? Então você deve utilizar a estufa. Mas aqui no Nordeste, a gente não precisa, não tem essa necessidade de estufa, tá? É aconselhável, então, o que eu faço? Eu geralmente coloco a placa na minha máquina, tá? Na IR6000, eu utilizo a IR6000 para isso, tá? E aqueço só a parte de baixo, só o pré-heater, né? O aquecedor. Deixo a placa chegar a 150, 140 graus centígrados, tá? Aí por ali deixo ficar mais ou menos uns 5 minutos nessa temperatura com a máquina, aí desligo a máquina, deixo a placa descer para a temperatura ambiente, faço novamente o processo, tá? Para tirar assim, um resquício que tenha ficado de umidade, que não vai ficar, se a placa ficar a 150 graus centígrados, pessoal, a uns 5 minutos, não vai ter umidade nessa placa, tá? A gente faz 2 vezes por questão de garantia, tá certo? Para quem está aqui no Nordeste, não está em Fortaleza, está aqui em cidades assim dessa natureza, que não tem muita chuva, então o procedimento real é esse aí. Se você tiver uma estufa, é lógico, você deixa lá 4 horas, 6 horas numa estufa, que vai ser bem, vai ser bom também, tá? Não é ruim não, tá certo? Toda a garantia que a gente tem, por que a gente faz isso? Para quem ainda não trabalha com rebating, não sabe mexer ainda, nunca mexeu com isso, que no caso a nossa palestra são para pessoas que estão iniciando, que estão querendo conhecer, para também pessoas que já têm prática e vêm aqui discutir, bater um papo, né? Dar ideias, ajudar os colegas, essas coisas, tá? Então, é interessante fazer para que não haja empenamento da placa, tá? E nem ocorra bolhas nas BGA, tá certo? As bolhas são causadas pela umidade, tá? E, logicamente, pelos processos errados que o pessoal faz, tá? Coloca o canhão muito perto da BGA, né? Tem uma distância apropriada, tá certo? Coloca calor em excesso, ou então coloca calor muito rápido, né? Faz as rampas muito rápidas, tá? Isso aí tudo causa problema, né? Na máquina, eu era para ter falado na palestra passada, também não falei,
eu utilizo geralmente no máximo 4 rampas, tá certo? Para não haver um estresse, para a placa não ficar estressada e nem a BGA ficar estressada. A gente vê aí na internet, vê o pessoal falando, colegas, né, que fazem 8 rampas. Eu já vi casos de 12 rampas, o pessoal fazendo 12 rampas numa máquina, tá? Isso é loucura, tá certo? Porque você vai deixar muito tempo essa placa ou essa BGA exposta ao calor, né? E que não é aconselhável, né? Eu sempre falo para meus alunos aqui, meus alunos que estão na sala, sabem disso, eu digo assim, ó, colocar calor na placa é o último caso. Primeiro você usa os testes todos que você tem na bancada, para tentar isolar o defeito, né, e colocar o defeito naquele ponto menor possível da placa, tá? Então aí você vai jogar calor por necessidade, por ter que tirar um componente para medir, ou ter que substituir um componente. Mas não ficar jogando calor na placa à toa, tá certo? Porque essas placas, elas não são muito, como é que eu poderia dizer, muito amigas de calor não, tá? Elas não gostam de calor, tá certo? Elas já levam um calor muito grande na fabricação e elas não gostam de calor, tá? Esse processo que o pessoal fala por aí na internet, de aquecimento de placa, jogar fluxo em cima e dar calor na placa para fazer ressolda. Pessoal, isso é tudo invenção, tá? Isso é falta de assunto em cursos aí, falta de assunto. Né? O pessoal não sabe o que está fazendo, tá? Casos resolvem, outros casos não. Às vezes você fazendo isso, como eu falei na palestra passada, você vai causar até mais problemas. Eu tenho falado isso para os meus alunos aqui também, que às vezes você faz um processo desse, às vezes você tem sorte, tá? Mas também você pode ter um azar e nunca mais conseguir consertar essa placa por colocar soldas frias em vários locais da placa e você não conseguir mais recuperar a placa. Eu já vi gente aqui fazendo isso e a placa estava tendo vídeo externo, fez esse tipo de trabalho e acabou não tendo nem vídeo mais, nem no externo, nem no interno, em canto nenhum, e acabou não consertando mais a placa. Tá? Então, são as dicasinhas. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma revisão rápida, né? Tá? Sobre o que nós falamos na palestra passada. Tem muita gente aí que não viu, tem algumas pessoas novas aí que não viram a palestra passada, que está gravado lá no site, viu, pessoal? Essa palestra está gravada. Então é bom vocês assistirem para poder pegar o início, né? Eu vou passar rapidamente aqui, essa é a nossa palestra, né? A tela da nossa palestra, certo? Bom, a gente falou aqui do que é um BGA, Ball Grid Array, né? Tá? São esferas arranjadas num tipo de grade, assim como... Deixa eu pegar aqui o meu mouse. Pronto, vamos lá. Aqui, aí pronto, apareceu o mouse aí, né, pessoal? Aí é o seguinte, eu fiquei em grade. Isso é uma grade, né? Você vê aqui, esse nosso stencil aqui, universal, ele é uma grade, tá? Mas, existe várias BGAs. Esse stencil aqui, pessoal, ele só serve para fazer esse tipo de BGA aqui, tá? Que tem esferas na horizontal e esferas na vertical, tá certo? Ele não serve, por exemplo, para esse tipo de stencil aqui, tá? Esse tipo de stencil aqui com esse desenho, esse universal não é legal, tá certo? Porque a gente vai ter esferas na transversal, por exemplo. Tem bem esse daqui, nem tanto, tá? Mas existe alguns desenhos de stencils, né, de BGA, que tem na diagonal, tá? Tem esferas na diagonal. Então, esse tipo de stencil universal não serve para isso. Esse tipo de stencil é muito bom para quando você pega uma BGA, né? BGA do PS3, por exemplo, BGA desse tipo aqui, tá? Que são mais quadradas, né? Você vê que é mais quadrada, tá? Ela funciona melhor. Quando você tem uma BGA com desenho, é interessante você utilizar realmente os stencils especiais, tá? Pode ser esse hot, né? Aquele kit de hot, ou então esse tipo de stencil 90-90, 80-80, que é a frio, ele não suporta calor. Tá, pessoal? Não bote calor nesse stencil não, que ele vai empenar e você vai perder, então, o stencil. Tá? Você sabe que hoje em dia, eu falei na palestra, fala rapidamente, né? Lead free, todas as soldas da placa são lead free, tá? Não contém chumbo, então a temperatura de trabalho dela é muito superior. Tá? A esfera com chumbo, o chumbo é 185 graus para entrar em fusão, já o lead free fica entre 215 e 230, tá? Dentro dessa faixa. E depende do fabricante do lead free, tá, pessoal? Então você vai pegar placas aí, por exemplo, como a Sony, né? Como uma Dell, por exemplo, que elas são bem difíceis, a Samsung às vezes, tem casos que é difícil de você tirar a BGA, tá? Porque o ponto de fusão da solda utilizada, do lead free utilizado, é maior, tá? Do que a maioria, vamos dizer assim, dos médios. Né? Os grandes fabricantes,
eles utilizam um produto de melhor qualidade. Tá? Então, eles estão fazendo muita experiência ainda com lead free, e o lead free está passando por mudanças, tá certo? Então, às vezes, a temperatura tem que ser superior por cada liga que eles estão usando. Tá? Quando vocês verem esses dois símbolos aqui, PB, lead free e host, né? É porque não existe chumbo, tá? Não existe chumbo nem mercúrio na composição da solda, tá certo? E a temperatura vai ser na faixa de 225 em média, tá? Então, deixa eu pular um slide, vamos falar rapidamente. Esse slide aqui é importante, tá? São situações de erro, de problemas de BGA, que acontece muito, tá? Que eu falei na palestra passada, não vou me estender nessa hora aqui, para a gente poder falar mais depois, né? Diferenças aqui, se você ver, são diferenças. Deixa eu, quando mudo o slide aqui, eu tenho que mudar aqui também o ponteiro do mouse. Pronto, apareceu, né? Você vê a diferença aqui da liga, né? Essa de baixo aqui, essa dourada, por exemplo, é uma liga lead free, tá certo? Com cobre, tá? É uma liga de cobre, tá? Cobre, prata e outras ligas mais, né? Então a cor dela é um pouco diferente no microscópio, tá? E essa liga de cima já é uma liga de chumbo, tá? É uma liga de chumbo que aqui foi feito um rebaling, né? E a pessoa não teve o cuidado de fazer a limpeza da placa ou da BGA, tá certo? Você tem que ter cuidados aqui muito grandes com relação à limpeza, a retirar todo o material que vai ficar. Se você vai usar uma esfera de chumbo, tá? Ela vai entrar em fusão a 185 graus, certo? E a esfera de lead free, ela só entra em fusão a 225 graus. Então, existe um problema na fusão entre essas duas ligas, na hora que você vai fazer a ressoldagem ou colocar as esferas na BGA. Por isso que, às vezes, você coloca as esferas na BGA, aquece, né? E quando você vai limpar, sai um monte de esfera, né? Ou sai esferas, ou duas ou três não prende, né? No padzinho da BGA, porque você não fez a limpeza correta do pad, tá? Você não tirou todo o excesso de lead free desse pad. Aí o que acontece? Se você faz isso também na placa, né? E você já coloca essas esferas todas bonitinhas, colocadas direitinho na BGA, e você coloca na placa e lá você não fez a limpeza correta, algumas esferas dessa podem simplesmente não ligar, tá? Como é o caso, por exemplo, desse segundo slide aqui, ó, pessoal. Tá certo? Essas esferas aqui, tem umas esferas aqui, se você for ver, essa do canto esquerdo, essa aqui, ela não ligou, tá? Ela não ligou. Se você olhar no microscópio, ela não fez a conexão com a placa, tá? Então isso aqui vai causar problema. É aquele caso, por exemplo, de você retirar uma BGA, ela tem vídeo externo, né? Você tem o vídeo externo, não tem vídeo no LCD, aí você já sabe que é BGA. Você já fez os testes de cabo, já fez os testes de LCD, você sabe que tem que fazer então um rebaling, tá? Nessa BGA. Aí você procede o rebaling e na hora de soldar na placa acontece esse tipo de defeito aí, tá? Você não fez a limpeza correta, certo? Aí o que vai acontecer? Às vezes não aparece nenhum vídeo no externo mais também, né? E aí complica a coisa. Aí você começa a esquentar, esquenta de cá, esquenta de lá, pode até danificar uma BGA, se for, por exemplo, da linha AMD. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ela não suporta calor. Não suporta muito calor, ela não gosta de calor, tá? Ela não suporta calor. Então, se você começar a brincar demais com BGA, chipset, tipo AMD, ou processadores soldados como esses Ultrabook, né? Ultra Slim, que tem tido hoje aí na praça, os netbook, tá? Os tablets, se você for fazer em tablet, você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Porque os processadores, eles esquentam muito, tá? É onde passa a maior quantidade de corrente na placa, tá? A maior quantidade de corrente está na CPU, né? Então, se você não fizer um processo bom e perfeito na CPU, você vai ter problema logo com ela, mesmo que você faça o rebelde com chumbo, com esferas de chumbo, tudo direitinho, tá? Então você tem que tomar um cuidado tomar bastante cuidado, certo? Outra coisa muito importante é a limpeza, viu, pessoal? Eu aqui para fazer reflow, a gente em socket, né? A gente é obrigado a fazer isso em reflow em socket, ou em determinados casos que é obrigado a fazer um reflow,
né, a gente tem que usar o fluxo no clean, tá? Aquele líquido no clean transparente, para que não fique resíduos por baixo. E na hora da soldagem, da BGA e na soldagem das esferas, você tem que usar o pastoso, né? O fluxo pastoso. Então tem que ser feita uma limpeza muito boa mesmo por baixo dessa BGA, jogar bastante álcool isopropílico por baixo dessa BGA, injetar, jogar ar comprimido e esquentar ela novamente para evaporar esse álcool, tá certo? Para que não haja um curto embaixo, tá? O curto não é o curto que a gente vê no multímetro, não, tá? São curtos de alta frequência, curtos que vai embaralhar os sinais dessa BGA, tá? Porque ela trabalha com alta frequência aí nessas esferas conectadas à placa. Então, se tiver sujeira de fluxo, o que vai acontecer são curtos de sinais que a gente fala, são embaralhamentos de sinais. Para quem estudou eletrônica comigo, sabe que um condutor de eletricidade faz um campo, né? Um campo elétrico em volta dele, tá certo? Então, se você tem duas esferas muito próximas uma da outra com um campo elétrico, eles vão se misturar esse campo elétrico, tá? E o fluxo vai auxiliar para isso. Então, ele é calculado na fábrica para que não aconteça esse tipo de inconveniente, tá? Para que não ocorra esse tipo de inconveniente, né? Então, se você deixar fluxo, o fluxo vai auxiliar o campo elétrico a se misturar, tá certo? A aumentar o campo elétrico do componente, tá certo? Outro detalhe que hoje em dia, por exemplo, nós estamos chegando ao ponto de não poder ter muita esfera já mais embaixo das BGA, tá certo? Eles diminuíram bastante as esferas, já tem chipset aí com 40, com 35, né? O NM10, se não me falha a memória, 35. São pequenas esferas e uma maior quantidade de esferas na plataforma, né? na BGA. Algo que está ocorrendo, que por uma alta frequência, como os processadores estão aumentando demais a frequência, tá? Tem causado muito problema de indutância, tá? Interferência também de sinais entre os pinos da BGA. Então, por isso que hoje em dia estão se fazendo, se vocês verem lá na Labelnet, no grupo Labelnet, eu tenho colocado na Eletrônica Total Fortaleza, né? Eu tenho colocado até as reportagens, vou colocar umas outras agora, e já estão se fazendo processadores de comunicação por fibra ótica interna, né? Por luz, tá? Porque não está dando mais para você, não existe mais espaço para você por causa da velocidade do processador, e não está tendo mais espaço para o filete, né, do cobre, nem para o ouro, nem nada, por causa da indutância, da interferência entre linhas, né? Certo? Agora vamos passar adiante, senão a gente não... Olha, outro detalhe aqui, é esse daqui, ó. Olha como ficou a esfera fora, né? Fora aqui da plataforma, né? Ou da BGA ou da placa aí no caso. Tá? Isso aqui foi solda mal feita, né? Calor, pouco calor, tá? Foi utilizado pouco calor, né? E placa empenada. Isso aqui provavelmente a BGA está empenada ou a placa está empenada, tá? Que essa aqui praticamente está se conectando e essa aqui não. Olha o espaço grande que existe nela, na esfera, entre a esfera e a placa, tá? Pouco calor, isso aí foi utilizado pouco calor, né? A esfera ficou deformada, você vê que essa daqui, ela está deformada, né? Está deformada e essa aqui não está encostando na placa. Esses casos aqui podem ser de empenamento ou de pouco calor, tá? Aqui nesse caso, nesse outro slide aqui também, você vê, né? Essa esfera aqui, por exemplo, ela está bem conectada com a placa. Aí você vê que é o empenamento, porque essa aqui já está um pouco conectada e essa aqui praticamente não está conectada em nada, né? Então você vê que existe um empenamento aí na placa, tá? Tudo fotos tiradas com microscópio, tá, pessoal? Vamos adiante, que isso aqui vocês já viram na aula passada, tá? Fissuras, né? Fissuras das esferas, certo? Aqui você tem deixa o mousezinho aparecer ali. Pronto. Você tem as fissuras aqui na esfera, né? As fissuras, tá vendo? Que são as chamadas soldas frias, tá? Aqui um mau contato total, né? Não existe contato, né? Certo? Foi mal feito aqui o serviço, né? Ou ocorreu isso aqui também com o tempo, tá? Com o tempo a esfera foi deformando por causa do calor, que a BGA pegou demais, né? E foi deformando. E aqui em cima nós temos também uma má deformação da esfera, né? Uma má deformação da esfera, talvez por empenamento, ou mesmo, né, por pouco calor, tá? Ela não cedeu, a BGA não baixou, né? Porque quando ela pega o calor que ela entra em fusão todas as esferas, a tendência da BGA, você vê ela na placa, ela reanda, ela descendo, né? Você vê ela descendo na placa, tá? Às vezes, o que acontece muito com a IR6000, com essas máquinas de... Ô, pessoal, desculpa aí.
Baixei aqui o volume. Bom, se acontece nessas placas, confundi a cabeça aqui, eu esqueci o que eu estava falando. Isso acontece, viu? Então, essa é uma esfera que está deformada, né? Eu não lembro mais do que eu estava falando, desculpa, pessoal, o negócio tocou aqui e eu me atrapalhei. Bom, vamos adiante. Vamos adiante que isso aqui tudo a gente... Desculpa aí, pessoal, deixa eu baixar o volume aqui desse celular aqui, senão não vai dar certo não. Só um instante. Pronto. Agora ninguém atrapalha mais a gente. Desculpa aí. Aqui eu mostrei, são umas estações BGA, tá certo? As estações, essa aqui é bem antiga, né? Hot. Deixa eu pegar o mouse aqui. E toda vez que a gente troca de slide, tem que trocar esse mouse, tem que clicar aqui no mouse. Vamos ver se ele aparece aí. Pronto. Essa aqui é uma soquetezinha, soquete não, é um suportezinho, né, para hot, para extensões pequenas, aqueles extensões hot, né? Ah, sim, eu estava falando, Guilmar, muito obrigado. Eu estava falando sobre a IR6000, né? Essas máquinas que são de infravermelho, tá? O que ocorre com elas é um problema seríssimo que se a pessoa não tomar cuidado, vai acontecer esse problema para você. Ela arreia, por exemplo, a beijar, ela tem que descer uniformemente. Quando ela entrar em fusão, em toda a área da BGA, todas as esferas entrar em fusão, e ela desce uniformemente, tá? Para fazer o contato, então, com a placa, certo? E o que acontece muito na IR6000 é descer um lado da BGA e o outro lado não descer. Então, mostrando aquele problema daquelas esferas, né? Que fica, parece que a placa está empenada, né? Então, isso aí ocorre muito com a IR6000. Tem muita gente aí que, inclusive, coloca no meio da BGA, coloca um pezinho, né? Um peso de 5 gramas, de 10 gramas, no meio da BGA, depende do tamanho da BGA, para que ela fique mais pesada e ela reie numa tacada só. Mas o problema que ocorre com a indução de calor, com a infravermelho, que ela é por indução. Tá? Às vezes ela aquece determinados pontos da BGA mais que outro. Ela aquece um lado da BGA mais do que o outro. Então ocorre esse problema. Já na máquina de ar quente, esse problema foi resolvido. Tá? Porque a máquina de ar quente, por exemplo, as Roton 490, as Scotland 590, que é a nossa aqui, elas são de ar quente e elas aquecem, elas colocam ar quente na mesma temperatura em toda a BGA uniformemente. Então essa BGA, a tendência dela é descer, né, por igual, tá certo? Causando menos dor de cabeça para a gente que trabalha com esse tipo de serviço, certo? Então é uma máquina muito mais precisa, logicamente é mais cara, né? É muito mais cara, mas é uma máquina muito mais precisa, tá, pessoal? Bom, aqui nós temos outros tipos de suporte mais antigo, né? Esse aqui é um suporte da Scotland, por exemplo, né? A gente usou muito nos nossos cursos, tá? Agora eu trouxe da China esses dois outros suportes, esse aqui é para calor, né? Para hot, tá? E esse aqui é para frio, com stencils de 80 e de 90, ele usa os dois stencils. Porque às vezes a gente ocorre de você ter um chip NVIDIA, alguma coisa assim dessa natureza, mais difícil de achar o stencil, e você encontra, por exemplo, só 80 por 80, né? Aí se você tiver esse suporte aqui em cima, ele só pega 90 por 90, tá certo? Esse aqui de cima só pega 90 por 90. E esse aqui de baixo, então, já pega 80 e já pega 90, né? Bem mais prático também, bem mais caro, tá? Suporte desse aí saiu para mim uns R$ 300, mais ou menos, tá? Mas é muito bom, é magnético, é um suporte interessante, bastante interessante. Nós vamos nos nossos cursos aqui que nós vamos oferecer, sobre retrabalho em BGA e SMD, nós vamos utilizar já esses 5, né, suportes, tá certo? Vamos mostrar os 5 suportes, porque esse suporte dourado você não encontra no Brasil para vender, não tem, só na China. Tá? Eu só encontrei na China e no eBay, né? No eBay. Mas se você comprar no eBay, pessoal, vem da China também, tá? Não vem dos Estados Unidos, praticamente a maioria vem da China também. Certo? Bom, vamos adiante aqui. Que eu estou só fazendo uma revisão, viu, pessoal? Isso aqui é da palestra passada, tá? Estou fazendo uma revisão só para vocês verem, né? Bom, eu vou passar esse slide aqui, que na palestra passada eu falei sobre tudo isso aqui. Esse é o novo suporte, né? Que eu trouxe lá da China agora. Um suporte bacana, tá certo? É caro, mas ele dá precisão maior. Você tem uma maior precisão em colocação das esferas a frio, tá certo? Muita gente não gosta de trabalhar com a frio, só gosta de trabalhar com quente.
Eu trabalho com os dois e tem casos que eu gosto de trabalhar com frio, tem casos que eu gosto de trabalhar com quente, tá? Bom, aqui nós falamos dos materiais, né, de uso em BGA, os fluxos são muito importantes, tá certo? O fluxo BGA é muito importante, pessoal. Isso, a qualidade, a procedência, tá, do fluxo é muito importante, tá certo? Esse fluxo Kingsbow que eu tenho usado ultimamente, né, eu tenho achado bem melhor, porque eu andei comprando esses Antec e veio muito falsificado. Tem muito falsificado aí, feito no Paraguai, o pessoal lá de São Paulo gosta de trazer muito, esse pessoal do Mercado Livre, traz muita coisa do Paraguai, certo? E lá do Paraguai tem vindo muita coisa falsificada, inclusive da China também. Tem vindo muita coisa falsificada. Então, quando você for comprar qualquer material desse aí, você tem que ver a qualidade do vendedor, tá? Por exemplo, lá na China eu compro com os revendedores já que eu já conheço, né? E que tem diamantes, tá? Ou então, no mínimo, 4 ou 5 medalhas, que são vendedores que vendem muito, né? Que vendem bastante e vendem produto de qualidade, não vendem aquelas porcarias, porque na China tem muita porcaria, viu, pessoal? Às vezes até pior que o Paraguai. Então, vocês têm que tomar cuidado quando comprar no AliExpress ou no eBay, tá? Porque você comprando no eBay, não quer dizer que você está comprando dos Estados Unidos, não, tá? Você vai ver lá, procedência, China. Né? Você olha do lado, você vê que a procedência está sendo despachada da China para você, e não dos Estados Unidos, tá? Certo? Então nós temos vários tipos de fluxo, né? Esse Soldatec aqui é muito interessante, pessoal, para a pessoa que está começando. Eu falei na palestra passada sobre isso. Ele é para chumbo, ele reage bem com chumbo, tá? O Antec e o Kingsbow, ele reage tanto com chumbo quanto com lead free, tá? Reage melhor com lead free, mas reage bem também com chumbo. E esse aqui de baixo, que é o fluxo no clean, né? Para a gente fazer reflow, para retirar a BGA da placa. Eu retiro o BGA da placa tranquilamente com esse fluxo aí, não tem problema não, tá? Material de limpeza, álcool isopropílico, tá, pessoal? Álcool comum, não use, certo? Acetona, tá? Você pode usar solvente também, agora cuidado com solvente. Usar solvente existe um solvente para limpeza de cerâmica, tá? Vocês procurem esse tipo de solvente, é um solvente especial para cerâmica, ele é bem menos, ataca menos a tinta, tá? É um solvente para cerâmica, para limpeza de cerâmica, tá certo? Vocês procurando isso nas casas de materiais de construção, vocês vão encontrar. Tá? Aquele Thinner 101 ele é muito forte, você usa muito para metal, né? Para tirar crosta de sujeira de metal, essa coisa toda. Né? Então ele é muito forte para você colocar na placa. Ele vai te retirar o esmalte da BGA. Né? Ocorre de você, se você esfregar, você tirar o esmalte da BGA, né? Deixar os filetes desprotegidos, tá certo? E podendo causar curto, né? Na hora que você vai fazer o teu processo de rebeiro, tá certo? O líquidozinho para tirar aquela cola maldita, né? Aquela cola vermelha. A branquinha sai fácil, viu, pessoal? Você bota um pouquinho de fluxo em cima, né? E com a estação de solda a 120 graus, 130 graus no máximo, tá? Você aquece ali e você consegue tirar bem direitinho aquela cola, né? Aquela cola transparente, sabe? A preta já é um pouquinho mais difícil de sair. Agora tem umas vermelhas que são fáceis de sair, agora tem outras que são mata qualquer técnico, tá? Se você brincar com calor em cima dela, tempo demais, e não souber tirar, ela vai endurecer de um jeito que não sai mais. Aí você não consegue retirar essa BGA da placa. Ela vai ficar grudada mesmo na placa e às vezes se você forçar, você pode até arrancar os filetes, né? Ou arrancar os pads da BGA ou os pads da placa. Tá? Então esse líquido aqui, sinceramente, eu comprei, não resolveu, porque ele tem que ser usado assim umas 5 ou 6 vezes. Você coloca umas gotas em cima e deixa 20 minutos, mas 5 ou 6 vezes isso, né? A gente não tem paciência, né? A paciência aí, tem muito serviço para a gente fazer e isso é brincadeira você fazer isso, né? Então é um líquidozinho, ele funciona, mas você tem que ter uns procedimentos, tem que ler em chinês aí para vocês verem o procedimento, tá? Pincéis antistáticos, lógico, uma cuba ultrassom, depois que você tira o componente da placa, né? E depois que você faz as esferas, na BGA é interessante você fazer uns 3 ou 4 vezes o processo, tá? Na cuba ultrassom, eu uso aqui álcool isopropílico na cuba, tá? Boto álcool isopropílico, às vezes eu não boto solvente, porque o solvente é muito forte, né? Eu uso álcool isopropílico, tá certo? Então, se eu faço umas 4, às vezes 3 ou 4 vezes, né? Ultrassom na maior velocidade, tá certo? Na maior vibração, né? Para tirar todo o resíduo que vai ficar na BGA, tá certo? E quando você tira também na máquina, que ela está cheia de fluxo, é interessante porque ela limpa bem essa BGA, tá? Ela vai retirar aqueles resíduos endurecidos por causa da vibração do ultrassom.
logicamente, a nossa fita, né? Nossa fitazinha de limpeza, tá? De boa qualidade. Eu utilizo a Goodwick, tá? É interessante você usar 2,5 ou 3, porque ela é mais larga. Tá? Eu geralmente dou uma dobrazinha nela, não coloco ela direto assim não. Eu faço uma dobrazinha, fica uma em cima da outra, né? Faço uma pequena dobrazinha e fica melhor de você passar para não arranhar a placa ou arranhar a BGA, tá? É uma proteção isso aí. Ferramentas, né? As ferramentas que você já conhece, cuba, ponteira, né? As pontas de faca, tá? Essa coisa toda para você trabalhar com BGA. Né? Punção de dentista, né? Vai procurar aquele pesquisador de cárie de dentista, custa barato, qualquer casa de material de dentista vocês conseguem comprar isso aí. Eu tenho o estilete profissional, que é bom também. Tá? As pinças antistáticas, né? E esse material aqui de cima, esse azulzinho, para você trabalhar na máquina, tá? Trabalhar com quente, ele suporta bastante o calor. Vamos adiante aqui, que senão eu estou repetindo demais aqui. O material de uso BGA, as esferas, stencils, né? Fita Kapton, fita de alumínio, né? Pasta de solda, né? Essa aqui é uma pasta de solda. A gente faz também esferas, aquelas esferas muito pequenas eu faço com pasta de solda, tá, pessoal? E é difícil você trabalhar com as esferas, tá? Você pode trabalhar também o jaleco, né? Interessante, luva, pulseira antistática, a manta antistática, tá? Para você trabalhar em cima dela. Aterrada, logicamente, se não tiver aterrada não adianta nada. Tá? Então vamos adiante, que isso aí está tudo no primeiro. Aqui são as máquinas, né? Essas máquinas que nós utilizamos, certo? Aqui na nossa empresa, tá? A IR6000 e a Scottley R590, que ela é superior à Ronton 490, é mais cara inclusive. Tá? A parte superior dela, a parte de potência dela é igual à Ronton, é a mesma máquina, tá? É a mesma máquina. O diferencial dessa máquina aqui, da Scottley, é que o painel dela é um LCD colorido, tá? Já tem um termopar acoplado na máquina, tá? Já vai sair no gráfico aqui, inclusive. E ela também grava 1000 programações, enquanto a Ronton grava só 99 programações diferentes. Essa aqui grava até 1000 programações. É mais versátil, bem melhor, tá? Para você trabalhar. Tem um botão de emergência, um botão de luz, né? Idêntico. Esse aqui é um pré-heater, tá certo? Para quem não tem condições de comprar essa máquina, pode comprar um pré-heater que é mais barato e utilizar a sua estação de ar quente. Agora cuidado com a estação de ar quente, viu, pessoal? Precisa saber trabalhar bastante aqui. Né? Se você for trabalhar com BGA, não use bico. Tá? Tire o bico. Lá no curso a gente fala muito bem disso. Tem os bicos especiais, que são esses aqui de baixo também, para BGA. Tá? Bicos especiais para você trabalhar com BGA também. Viu? Bom, vamos adiante. Agora eu vou os processos. Né? Um processo de retirada, eu tirei umas fotos, peguei umas fotos do curso, tá? Isso aí são fotos do vídeo do nosso curso, tá certo? Se vocês quiserem, nós temos um curso online, tudo em vídeos HD, tá? E eu tirei umas partes, umas fotos desses vídeos para ilustrar aqui a nossa palestra, certo? É muito interessante você fazer a proteção com fita de alumínio, se você for trabalhar com a IR6000, tá? Já com a Scott ou com a Roton, por exemplo, que é ar quente, não é muito necessário não. Às vezes eu faço quando tem componentes muito perto, ou então a BGA é muito pequena, e o bico, né, que a gente tem para jogar o ar em cima da BGA é maior que a BGA. Tá? Então aí nesse caso eu sempre faço a proteção de alumínio, porque o ar vai sair por fora, né? Vai sair na lateral também, e pode arrancar os componentes. Você sabe que se arrancar esses componentes, seu trabalho vai todo para o espaço, né? Vai todo para o beleléu, né? Você vai perder esses componentes, não vai saber valores às vezes, tá? Às vezes não tem esquema, alguma coisa dessa natureza, você pode perder seu trabalho, ou então complicar seu trabalho, levar muito mais tempo do que levaria, né? O processo, tá? Um processo de limpeza você ainda faz com a placa quente, tá? Assim que você tira a BGA, você coloca essa BGA num dissipador, tá? Um dissipador de alumínio qualquer, certo? Vocês podem ter aí de desktop, né? Vocês colocam a BGA logo para ela receber um choque térmico, né? Para ela não ficar aquecida demais muito tempo, porque permanece tempo demais, né? Ela chega a 230 graus, 240 graus em cima dela, mais ou menos. Então isso aí demora para esfriar. Então você colocando em cima do dissipador ajuda bastante, tá? A conservar a integridade
do componente, certo? E você já aproveita na hora que está na máquina ainda, a placa quente, né? Você aproveita e tira o excesso, né, como nesse caso aqui, eu estava fazendo uma experiência, né? Eu fiz uma experiência no vídeo, tirando com um pincel. Tá? Um pincel ainda quando estava muito quente, né? Bastante, botei fluxo no pincel e puxei as esferas com o pincel, né? Evitando de usar a ponta de soldador, né? E se você, sem querer, for tirar essas esferas, né? E não tomar o cuidado, acontecer qualquer coisa, é metal com metal, né? Então você pode ocorrer de você arrancar um pad desse aí da placa, aí complica, tá? Eu andei fazendo experiências aqui com um pincel, tá certo? Depois que você faz o processo, como ele recebe calor, tá? Como ele recebe calor, ele endurece, certo? Então, assim que você termina o processo, coloca logo no álcool isopropílico ele, tá? Retirando o excesso do fluxo, que o fluxo vai endurecer e estragar seu pincel, tá? Então, você limpou ali e tal, e joga logo, assim que acabar de limpar, bota logo no álcool, para evitar que o pincel endureça, você perca o pincel, tá? E eu tenho usado esse processo aqui e tem dado muito bem, esse processo, viu, pessoal? Então você pode também utilizar, se você não gostar, você pode utilizar um ferro ponta-faca, alguma coisa assim, mas cuidado para não passar e arranhar, né, ou arrancar um pad. Então aqui já tem uma foto aqui já da placa limpa, pronta, né? Aí você limpa ela, logicamente, com papel. Existe um tecido hoje para vender no Mercado Livre, lá pela Team Solder, né? Ela vende um tecidozinho, tá? É um papel que ele não solta fiapo, não solta ingrediente nesse papel, tá certo? Excelente. Você pode comprar lá de 50 ou de 100. Dura muito, viu? Se você corta uns quadradinhos e utiliza, dura bastante, tá? Eu não botei foto aqui, mas uma próxima vez eu coloco, tá certo? Bom, depois desse processo de você tirar a BGA, é lógico, né, que você vai fazer a limpeza também, se já fez a limpeza da placa, o mesmo processo você vai ter que fazer na BGA. Tá? Então, esse processo deve ser utilizado um fluxo de boa qualidade. Tá certo? Não vai me usar aqueles fluxo best laranja, aquele. Esqueci até o nome daquele outro ali. Deixa eu até pegar aqui para ver. Tem um outro que se vende aí, um da Cast, né? Um potezinho dourado, né? Aquilo ali é para solda de cano de cobre, pessoal. Não é para usar em eletrônica, viu, pessoal? O Best não é para usar em eletrônica. Aquele Yashun, o que o Max está falando, aquele potezinho da Yashun que vem junto com a máquina, né? Quando você compra o soprador térmico da Yashun, o produto da Yashun, eles mandam geralmente que eles estão promovendo. O que eu acho da Yashun é o seguinte, quando você vai retirar, ele fica uma camada de fluxo, como se fosse uma cera, sabe? Eu não gostei muito dele não, tá? Eu prefiro mais o Kingbo ou Antec de boa qualidade. A Team Solder tem um também que é muito bom, tá? Aí no ML vocês podem comprar da Team Solder também, que é um fluxo muito bom. Agora é caro, certo? É um fluxo caro. Logicamente, um fluxo de boa qualidade é um fluxo caro. Você não pode comprar fluxo barato, tá? Usar fluxo barato é você trabalhar 2 vezes e ter prejuízo, tá, pessoal? Então, esse investimento, você comprar um pote desse da Kingbo, por exemplo, eu, por exemplo, estou vendendo a R$ 89,90, tá certo? Rapaz, isso aí dura que a gente se esquece, viu? Mas dura muito tempo mesmo, certo? Então, dá para vocês, é um investimento duradouro, tá? E de boa qualidade, um material de boa qualidade, certo? Usar no ferro aqui, como eu estou mostrando aí na foto, né? Nos vídeos, isso aí é tudo fotos dos vídeos, né? Do nosso curso de BGA, certo? Aqui, por exemplo, o soldador aqui, a gente usa um soldador com ponta-faca, né? Aquele tipo ponta-faca, viu, pessoal? Ponta-faca ele é bom para que você tenha uma área maior da ponta, né? E ela passa da resistência para essa ponta com maior facilidade o calor, porque ela tem uma área maior, tá? Então é mais fácil de você retirar, né, fazer a limpeza da BGA, a limpeza da placa também, se você quiser. Tá? Aí vocês aqui tem um processo de limpeza, né? Processo de limpeza que eu estou fazendo, aí depois eu usando a malha, né? A malha de soldadora, tá? Eu uso Gutwick, gosto muito da Gutwick, tá? Ela já vem com fluxo nela, tá? E ela absorve com muita facilidade o material, né? O lead free, tá certo? Eu gosto muito dela, tá? E não é cara, tá?
R$12 um bichinho desse aí, você compra facilmente aí no Mercado Livre. Aqui já tem então a foto de como fica a BGA limpa. Tá? Isso aí já é tudo processo feito nos vídeos. Né? Depois desse processo, pessoal, então, com muito cuidado, tá? Você vai fazer a limpeza daqui da nossa BGA, tá? Depois de você retirar, passar a malha de soldadora, você pode usar aí álcool isopropílico. Agora, o álcool isopropílico, ele não tira totalmente o fluxo, não, tá? Então, o que eu gosto de usar? O solvente, às vezes, eu uso o solvente e uso também a acetona. Eu tenho usado até mais o solvente hoje em dia, certo? Esse solvente para ladrilho, né? É um solvente para ladrilho, certo? Ele é especial para piso de cerâmica, ladrilho, essas coisas, viu? Depois que o pessoal assenta o ladrilho, eles passam esse solvente. Vocês podem procurar material de construção, eles têm para vender isso lá. Tá? Ele não ataca muito o verniz aqui da nossa BGA, porque se você arrancar o verniz aqui da BGA, ele vai ficar aparente, né? Então uma esfera dessa pode se ligar, na hora de você fazer o processo, ela pode se ligar a esse filete sem verniz, né? Entende? Ela pode se ligar ali e provocar um curto, né? Tá? Então, o processo de limpeza é um processo, você tem que tomar cuidado e paciência, certo? Usando materiais de boa qualidade. Aqui nós temos um processo também de colocação, por exemplo, das esferas a quente, com hot, né? Esse suportezinho, um suportezinho barato, vocês compram aí no Mercado Livre, bem barato ele, não é caro, tá? Como eu fiz aqui, como ele é um suporte que ele é muito leve, né? Ele é muito leve, na hora de você trabalhar com ele, ele pode cair, virar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei Durepox, botei embaixo do suportezinho, tá? E grudei num prato de cerâmica, tá certo? Um prato de cerâmica, que está grudado aqui num prato de cerâmica. Ó. Se vocês veem aqui nesse slide, ó, ele está grudado aqui num prato de cerâmica com Durepox, certo? Então, o que acontece? O prato de cerâmica, ele me dá uma estabilidade, né? Melhor, dá para mim trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Você vai fazer o processo, você vai escolher, né, para você fazer o processo de hot, o stencil, logicamente, da BGA, referente à BGA, tá? Vai escolher as esferas, o tamanho, né, o fluxo de boa qualidade, pincel, né, uma pinça antiestática, tá certo? Para você poder pegar uma esfera ou outra, ou ajeitar as esferas aqui em cima, né, do stencil, porque às vezes você faz esse processo com uma colherinha, eu utilizo uma colherinha, né, coloco as esferas nessa colherinha, porque eu tenho mais, não fico jogando aquela quantidade imensa de esferas, né? Em cima do rod. Porque você perde muita esfera nessa. Então você coloca numa colherinha, nessas colherinhas de café mesmo, tá? Limpa bem ela com álcool, para ela não ter nenhum resíduo de fluxo, nem nada, tá? Para não contaminar a esfera. E coloca em cima do stencil, preenchendo então os espaços, né? Os buracos, né? Os furos no stencil, tá? Aí depois você vai fazer o processo. Logicamente eu faço um processo, eu ensino no curso um processo tipo rampa, tá? Tipo rampa. Agora tem que tomar cuidado, não pode usar bico no soprador térmico, tá? Aí está sendo feito um soprador térmico, tá certo? Esse processo é um vídeo, né? Feito todinho o processo com um soprador, tá? Com a estação de ar quente, né? Mostro todinho direitinho como é que faz, como é que você vai subindo as temperaturas, como é que você vai medindo com um termômetro a laser, que eu não botei a foto aí, mas você pode usar um termômetro a laser, né? Para medir, ou então você bota um termopar em cima. Agora cuidado com o termopar tipo K, porque aí é alumínio, tá? E geralmente a temperatura aí onde você vai colocar, você não pode colocar em cima das esferas. Você vai ter que colocar do lado, né? Como é alumínio, às vezes a temperatura cai muito rápido. Conforme você está você fazendo aquele processo circular, né? Você vai para o outro lado do stencil e esfria muito rápido, né? Isso aí pode me enganar, tá certo? Então, nesse processo aí, você vai ver as esferas. O que acontece? As esferas elas vão ficando opacas, né? Você vai aumentando a temperatura, né? Primeiro você vai botar 150, depois vai subindo para 170, depois vai subindo para 185, e depois chega até na estação a 225, né? Porque é chumbo, ela vai entrar em fusão a 185, pessoal. Mas lembre-se que a temperatura que mostra na sua estação de solda, tá? Na estação de ar quente, desculpa, é a temperatura da resistência, tá? Do termopar que está dentro do canhão, tá certo? Da manopla, tá? Não é a temperatura que está na BGA, certo? Então, você tem que subir, você tem que botar, geralmente aqui a gente usa 390, tá?
390 na estação, depende da estação. Aí a Chum é de um jeito, a FR é de 8, a Recare é de 8, você tem que fazer esses testes, tá? Para ver qual é o melhor procedimento. Aí você vai subindo essa temperatura devagar, tá certo? E vai fazendo esse procedimento, não queira fazer rápido, não vai colocar 390 na sua estação de ar quente e tacar em cima da BGA, que tu vai estourar a BGA, tu vai dar bolha nela, tá? Isso é um processo de paciência, um processo que você tem que tomar cuidado, não é um processo de você tacar calor em cima e querer logo que as esferas entrem em fusão muito rápido, tá? Isso é um processo que você tem que aquecer o componente, aquecer o estêncil, aquecer as esferas devagar. Você vai subindo essa temperatura, subindo, até que ela alcance o ponto de fusão. Então, antes dela alcançar o ponto de fusão, é bem fácil de ver. Você vê que ela vai ficando opaca, né? Ela é meio brilhantezinha, ela vai ficar opaca. E assim que ela entrar em fusão, ela fica bem brilhante, tá certo? Ela fica bem brilhante e você vê que ali, então, ela já entrou em fusão. E você tem que passar mais vezes. No vídeo do curso a gente mostra bem direitinho, né? Aqui nós estamos fazendo uma introdução, mostrando, dando algumas dicas somente, mas lá no curso ainda você vê todo o processo, tá? Não tem corte nem nada. É do processo. Os vídeos são todos feitos do início até o fim, com todas as dificuldades, um cair de esfera que não segura no estêncil, tá? Que fica grudada, a dificuldade de retirar esse estêncil, como no caso aqui do lado, né? A dificuldade que a gente tem de descolar esse estêncil, tá certo? Hoje em dia eu tenho colocado, depois de fazer esse processo, eu tenho colocado na cuba de ultrassom, tá? Umas 2 ou 3 vezes o processo, inclusive a vibração faz com que descole, tá? O estêncil da BGA. E o álcool que está dentro da cuba, a tendência dele é dissolver, né, o fluxo, tá? Porque o fluxo endurece com calor, tá certo? Então ela vai dissolver o fluxo e com a vibração da cuba, né, a tendência é afrouxar esse estêncil e fica mais fácil de você retirar, né, o estêncil da BGA. Não faça força, você vai pelas laterais, com calma, não faça força, porque se você empenar o estêncil já era, pessoal. É lixo, é mato. Você não consegue mais colocar o estêncil na posição correta, tá certo? Se ele ficar empenado, você vai ter problema com relação à soldadura, tá? As esferas vão ficar um pouco, como é que se diz, fora do lugar, né? Pode até se juntar. Então esse estêncil tem que estar bem certinho, não pode ter empenamento nenhum, tá? E no final aqui o processo, né? No final tá o processo aqui já, as esferas feitas. Depois que eu termino, que eu tiro o estêncil, né, eu mostro lá no vídeo, eu retorno essa BGA para o suporte, tá? E passo, porque elas ficam um pouco desorganizadas. Você vê que as fileiras não são bem retinhas não, tá? Mesmo com estêncil, elas ficam um pouquinho fora do lugar. E o que eu faço? Eu passo o fluxo de boa qualidade, fluxo pastoso em cima, né? Não muito, tá? Eu só passo melo em cima da BGA e faço o processo com ar quente até ela entrar em fusão novamente, tá? Agora sem o estêncil, tá? Então o que o fluxo vai fazer? O fluxo vai puxar essa esfera para o pad, tá? E elas vão ficar bem redondas, tá? Quando ela entra em fusão, ela fica bem redonda mesmo, fica uma esfera bem perfeita mesmo, e bem brilhante, tá? De boa qualidade. Depois você leva para a cuba novamente e vai fazer a limpeza e passar um pincel aí, tá? Antistático, macio, com álcool isopropílico, com solvente, para você tirar todo o fluxo, para que esse fluxo não venha lhe atrapalhar no processo de soldadura na placa, tá? Para não ter problema lá de não funcionar. Deixa eu dar um golezinho aqui, pessoal, na minha água. Então, o próximo slide já é um processo de colocação de esferas a frio, tá? Nesse processo aí, a dica que eu dou é com relação à colocação de fluxo, tá? Da colocação de fluxo na BGA. Depois dela estar limpa, né? Que é essa foto, a colocação do fluxo é muito pouco fluxo, pessoal, tá certo? Muito pouco fluxo. Por quê? Eu gosto de usar, inclusive, o fluxo aquele da Implastec, tá certo? Porque a tendência dele é quando você aquece ele, que ele chega lá a 150 graus, 160 graus, que ele vai entrar, então ele vai entrar no estado líquido, tá? Ele passa do pastoso para o estado líquido, tá certo? E o Implastec, ele reage muito bem com chumbo, tá? E não faz bolha, não faz aquele processo de bolhas, tá?
Já o fluxo da Kimball, da Antec, né, ele faz um processo que quando você esquenta ele, a tendência é que é com aquela fumaça, ele cria bolhas. Não sei se vocês já viram esse processo, mas se você olhar com o microscópio, ele cria umas bolhas e às vezes tira as esferas fora do local. Tá? Como nesse caso da frio aí, as esferas estão só presas pelo fluxo, né? É só o fluxo que está segurando ela, então na hora que ele entra no estado líquido, a tendência é essa esfera caminhar, andar para os lados, né? E se juntar com outras. Se juntar com outras, o teu processo vai todo por água abaixo, né? Você vai ter que fazer tudo de novo. Né? Se for uma esferazinha só na ponta de fora, no lado de fora da BGA, ainda dá para a gente retirar aquilo ali com um soldador de ponta bem fina. Você retira, coloca outras esferas no local, né? E refaz aquilo ali. Mas no caso de ser no centro, né, ou mais para dentro, fica difícil. 2, 3, por exemplo, não compensa. É melhor você limpar essa BGA e fazer todo o processo novamente. Tá? Por isso que o pessoal não gosta de utilizar o processo a frio, porque faz errado. Tá? Não utiliza, às vezes, fluxo demais, passa fluxo demais, tá certo? Hoje em dia eu não estou nem usando nesse caso aqui, eu estou passando com pincel. Né? Hoje em dia eu não uso nem o pincel mais, eu melo, eu coloco o dedo mindinho, só encosto no fluxo assim, mas só encosto mesmo, só boto aquela pouquinho na ponta do dedo, né? Aí vou e passo com o dedo em cima da BGA. Logicamente você tem que estar isolado, né, da ISR, tá? Cuidado, não vai fazer isso aí, usar o dedo assim não, que você pode queimar a BGA, tá? Então você coloca um pouquinho de fluxo na ponta do dedo, assim, no mindinho, tá? E passa por cima da BGA. Aí você passa várias vezes, né? Aí você pode pegar um pincel já limpo e passar também em cima para tirar todo aquele excesso, para ficar só uma camada super fina, para somente o quê? Segurar essa esfera e auxiliar no processo de soldadura. Tá? Aí o que você faz depois de você passar esse fluxo é colocar o stencil, né, em cima e fazer o alinhamento dos pads, né, com os furos do stencil. Fazer bem alinhado, olhar várias vezes, retirar, colocar de volta. Porque aí a gente tira essa parte superior, né, que está aqui, nesse processo, a gente tira e coloca novamente. Você faz várias vezes isso, né, mexe ela assim para ver se não está saindo fora do local. Tá? Logicamente, para você fazer esse processo, existe 4 parafusos aqui na lateral. Você tem que deixar esses parafusos, não pode apertar os parafusos, para esse stencil ficar solto dentro. Né? Então, depois que você alinhou, aí você aperta os parafusos, não é com força que aperta, viu, pessoal? Para não empenar o stencil, tá? Você dá só uma pressão para esse stencil não sair do lugar, tá? Usa o mesmo processo que uso no quente, né? Coloca as esferas numa colherzinha, certo? Jogo em cima, tá? Esse tipo de material aí, pessoal, você salva mais esferas, tá? Às vezes você consegue salvar mais esferas porque as esferas vão ficar dentro desse suporte e tem uma saída aqui na lateral, né? Tem uma saída aqui pela lateral, onde essas esferas vão sair, você pode guardar elas novamente, tá? Você não perder tanta esfera. Nesse caso aqui você não perde esferas, né? No caso do hot, você perde bastante esferas, tá? Então, ali é pior. Se cair no prato, se cair fora, não adianta querer salvar aquelas esferas. Nem pegue elas, porque elas vão estar contaminadas, tá? Elas provavelmente estão contaminadas, que você botou a mão em cima, pegou com gordura da mão, toda essa coisa, então isso contamina as esferas. Tá? Outra coisa muito importante, que eu tenho que falar também, ou não sei se eu falei na palestra passada, é com relação às esferas, onde você compra as esferas. Tá? Eu acho que eu falei na palestra passada sobre isso. Você comprar esferas contaminadas. Tá? Porque essas esferas, às vezes, esses pacotinhos de 50 mil, né? Esses recipientezinhos de plástico de 50 mil, isso aí é lógico que a indústria não vende isso aí. Isso aí é feito lá pelos chineses, lá pelo China. Né? Lá pelos chinas, lá aqui no Paraguai, eles compram aqueles potes de 250 mil, né? De 500 mil esferas, tá certo? E vão fazer esses potezinhos aí para vender mais barato. Tá? Às vezes, tanto eles vendem de chumbo, quanto eles vendem de lead free também, porque existe essas esferas lead free, tá? Para vender também. E às vezes aquilo ali contamina, eles pegam de cima da mesa, tá? E botam para dentro daquele. Então, eu prefiro comprar, como está aqui para vocês verem. Bom, aqui não tem, não apareceu aqui. Acho que tem um slide aqui que aparece. É uns potes de 250 mil, uns potes grandes, tá? Aquele pote ali vem da indústria direto, tá, pessoal? Não, Delmar. Aquilo ali é estática, viu, Delmar?
Aquilo ali é pura estática. Aqueles potezinhos de plástico, eles geram estática, tá certo? Aqueles transparentes, né? Se você sacode ele, aquelas esferas bem pequenininhas, se você sacudir o potezinho, as esferas vão ficar grudadas na parede, né, do pote. Aquilo ali é perigoso, tá? Você está pegando esferas com estática. É por isso que eu compro os potes de 250 mil, eu utilizo os potes de 250 mil porque é um material especial, o plástico é antiestático, tá? Evita estática também de você colocar na BGA, tá certo? Antigamente, eu cheguei no começo, eu cheguei a usar aquilo ali, mas quando eu vi que realmente as esferas grudavam na parede ali, eu disse, pô, isso aqui é estática, cara. Isso é a mesma coisa que você passar o pente no cabelo, tá certo? Passa bastante o pente na cabeça, no cabelo, e pega uns pedacinhos de papel, isso aí todo mundo fez no colégio, né? E bota aqueles monte de pedacinho de papel, você pode a estática vai puxar esse papel, vai grudar, né? No pente. E é a mesma coisa, né? Então você está jogando esferas com estática, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. O processo aí, você depois que você colocou e limpou, né? Tirou as esferas tudinho, aí você vai tirar o suporte superior, né? Com cuidado, você tenta tirar no mesmo sentido, né? Dos dois lados, tenta puxar ao mesmo tempo, tá certo? Não com muita força, nem com rapidez, com calma, tá? As esferas vão ficar como nesse slide aqui, todas em cima dessa BGA, tá? Todas alinhadazinhas em cima da BGA, mas não estão soldadas. Você vai ter que fazer então um processo com a estação de solda. Eu vou mostrar outro processo aqui que a gente faz também com a IR6000, eu tenho feito muito com a IR6000, tá? Então, você vai usar naquele processo, o mesmo processo do quente, aí o processo é o mesmo, tá? De soldadura dessas esferas. Só que você tem que tomar um cuidado maior, porque se você usar velocidade maior do que 4, por exemplo, na sua estação, você vai ter problema. Quanto menor a velocidade do vento, tá, pessoal? Pensa nisso, ó. Quanto menor a velocidade do vento na estação, você tem que aumentar a temperatura para compensar, tá, a temperatura na BGA, tá certo? Vento total, menos temperatura. Menos vento, mais temperatura, tá? Para poder haver uma transferência de calor para a BGA. Tá? Senão não transfere calor não. Viu, pessoal? Então, se você botar lá em 3,5, né, que eu uso mais ou menos 3,5, às vezes 4, eu sou obrigado a aumentar de 390 para 440, tá, na estação para ela poder transferir esse calor para a BGA. Senão você vai levar muito tempo e não vai conseguir soldar essas esferas. O que vai acontecer? Às vezes que a gente usa o vento, né, no caso do vento, uma outra esfera você tem que sempre estar fazendo e olhando as esferas. Tá? Porque uma ou outra, elas saem do lugar e vão encostar em outra. Aí antes que elas entrem em fusão, você vai com uma pinça, tá? Ou aqui no caso eu estou usando aquele coisa de dentista, né? O outro lado, um é curvo, né? E o outro lado é reto, tá? Eu uso o outro lado para colocar a esfera no lugar. É muita paciência. Às vezes sai 2, 3, 4, 5 e você tem que ter a paciência de alinhar. Isso aí tudinho, aí volta com o calor de novo. A BGA não perde calor tão fácil assim não, viu, pessoal? Não se preocupe, aí você volta o processo, vai esquentando, até que beijar. Então, você vê que elas entraram em fusão, ela fica opaca, né? Aí fica brilhante. Aí depois disso, aquilo que eu falei para vocês. Depois que elas estão soldadas, que você faz a limpeza e vê que não saiu nenhuma esfera, se saiu alguma, você coloca e refaz aquele processo ali, bota muito pouco fluxo no pad ali, naquele cantinho, coloca uma esfera nova e reaquece em cima. Tá? Depois que as esferas estiverem todas soldadas mesmo, aí você novamente passa o fluxo, né? E volta a fazer o processo para as esferas se alinharem todas direitinho. Tá? Só que nesse processo a frio aqui, geralmente a gente não faz isso, a gente não precisa fazer. Porque como o processo é livre do stencil, né, geralmente o fluxo faz com que a esfera vá para o pad e fique bem redondinha, bem direitinho. Tá? Passando adiante aqui, pessoal. Ali eu fiz com ar quente. Tá? Existe um processo também que se faz, né, com a IR6000, que eu faço muito aqui com a IR6000, tá certo? Eu tenho uma espécie de um prato de cerâmica, tá, que eu coloco ali, coloco do lado, deixa eu pegar aqui o mouse, que o mouse não está aparecendo. Vamos ver aqui, demora um pouquinho para aparecer para vocês aí. Tá? Agora foi lá o mouse, né? Olha, aqui nesse processo você tem um pratozinho, você pode fazer também com uma chapa de alumínio, tá? O que acontece com a IR6000? Você tira o calor de baixo, tá? Você não deixa o pré-heater aquecer, tá certo? Você coloca uma temperatura um pouco acima, uns 10 graus acima da temperatura ambiente, porque senão a máquina não vai funcionar,
vai ter problema, tá certo? Você tem que botar ali para ela ir subir uns 10 graus, descer o tempo todo. O mínimo você coloca a temperatura ambiente e o máximo você bota uns 10 graus acima, que isso aí não vai influenciar no teu trabalho. Tá certo? Você vê aqui, nesse segundo slide, desculpa, nesse segundo slide, você vê que a temperatura fica ambiente, né? Aqui a temperatura está ambiente, 27 graus no caso, estava 27 graus no dia aqui, né? Então eu faço uma programação especial, logicamente, para soldar chumbo. Agora, pessoal, essa programação, essas rampas, não é a mesma programação de você soldar a BGA na placa. Por quê? Porque as esferas vão estar viradas para baixo, tá certo? Você vai ter que subir a tentar temperaturas bem mais altas em cima da BGA, para essa temperatura passar para baixo da BGA, tá? E então as esferas entrar em fusão. No caso aqui, as esferas estão para cima. Tá vendo esse slide aqui? Ó? Né? As esferas estão para cima. Então você está colocando o canhão, né, com a resistência aí da IR6000, você está colocando perto da BGA. Agora, pessoal, cuidado com isso aí. Cuidado, porque usar a máquina, ela é muito boa. Ela vai fazer as esferas uma maravilha, vai ficar essas esferas, tá? Não vai ter problema de elas se juntarem, tá? Se elas estiverem direitinho no pad, elas não vão ter muito problema de se juntar uma com a outra, se unir, né? Agora, cuidado com a distância do canhão, tá? Geralmente 2 centímetros, tá? 2,5 centímetros. Geralmente 2 centímetros. Se você vê que está demorando demais o processo, né, você abaixa um pouquinho. No máximo, pessoal, 1,8, 1,7 centímetros, tá? Menos do que isso, você pode ocasionar bolha na sua BGA, tá certo? Tá? A mesma quantidade de fluxo, né? O processo foi feito anteriormente, foi feito na frio, né? Logicamente essa BGA aí é a frio, tá certo? Foi feita a frio. Eu também faço, hoje em dia eu estou fazendo, quando eu faço a quente, de vez de eu fazer com o soprador térmico, por exemplo, depois de limpar ela, eu passo o fluxo e jogo na IR6000, né, no programa que eu tenho, então ela vai fazer as esferas ficarem desse jeito aqui embaixo. Isso aqui é uma foto ampliada dessa aqui. Tá? Veja bem, olha como as esferas estão brilhantes e como elas estão perfeitas, né, bem alinhadas em cima da BGA. Tá? Essa daí foi feita, a soldadura foi feita na IR6000, tá? Não foi feita com soprador térmico. Tá certo? Você também pode fazer um stencil hot, né, fazer a soldadura na Scottler ou na Rotom 490 ou na Scottler 590, tá, pessoal? Dá para fazer também tranquilamente, sem problema nenhum, tá? É só você achar, pegar umas BGA de sucata aí, fazer e achar o seu ponto, né? O ponto de programação, tá certo? Mas dá para fazer na Scottler ou na Rotom, fica igual isso aí, fica muito bom. Eu tenho usado a IR6000 para isso, porque eu tenho usado a IR6000 para... Não estou fazendo mais certos processos com ela não, tá? Eu tenho ela mais aqui para o curso, né, para ensinar o pessoal que não tem condições de comprar essas máquinas bem mais caras, tá? Que tem comprado a IR6000, IR10000, são tudo muito parecido uma com a outra, uma cópia da outra, né? E eu tenho ela mais para o curso aqui e tenho ela também para fazer soldadura de esferas, tá? E às vezes até quando eu estou com muito trabalho, retirar BGA, né? Ela retira a BGA muito bem da placa, tá, pessoal? A retirada de BGA é maravilhosa, a IR6000. Eu não gosto muito dela, eu sofri muito com ela para soldar essa BGA na placa com aquele problema que eu falei, dela descer um lado e não descer o outro, tá? É um problema meio sério. Né, você tem que alinhar bem no centro, né? E às vezes ela não transfere o calor por igual, né? Que ocorre no caso da Scottler e da Rotom, ela transfere calor por igual, em toda a BGA. Eu já falei sobre isso, né? Então vamos adiante. Vocês aí depois a gente vai vocês podem fazer as perguntas que eu respondo aí, tá? Até 9h30 hoje, tá? No máximo 20 para as 10, que eu tenho uma aula especial para dar aqui às 10 horas, então eu tenho que preparar essa aula, tá, pessoal? É para um pessoal aí que eu vou dar aqui na mesma sala, tá? Então, o forno elétrico, existe um processo também com forno elétrico, tá? Eu usei bastante isso aqui, tá? É um processo que hoje eu não uso mais, tá? Mas tem muita gente que usa, é um processo que se você não tiver uma IR6000, por exemplo, para fazer as esferas, tá? Não vai usar forno elétrico para botar a placa dentro para fazer aquela esquente de placa com fluxo não, pessoal. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso não, que vocês vão ter dor de cabeça e muito problema, tá? Eu usava esses fornos, hoje não uso mais, tá?
Mas tem muita gente que usa. Quem não tem um IR6000, né? Pode usar um foninho desse. Tá? Esse foninho da Mundial, baratinho, paguei R$140, 145. Né? E você tem um processo que você faz. Existe um processo que você faz, né? Você coloca o termopar, ó, aqui nesse slide, deixa eu pegar o mouse, que a tendência do mouse é fugir, tá? Vamos ver se o mouse volta aí. Pronto. Aí você pega o termopar, você vê que eu peguei o termopar e trancei aqui, né? Na grade, tá? Eu boto essa grade no último ponto, para ficar mais perto da resistência superior, porque eu vou usar só a resistência superior. Então eu faço a programação aqui, mais ou menos entre 170 e 200, né? Eu boto mais ou menos aqui, tá? Porque como é forno elétrico, a tendência dele é subir, ele não vai chegar e vai te dar precisão não, tá? Precisão nenhuma aí, tá? Então eu boto mais ou menos aqui, foi o que eu achei no meu ponto, né? Aí eu coloco nesse outro slide aqui, por exemplo, ó, você vê aqui que eu boto só a resistência superior. Ele pode funcionar só a resistência superior, só a inferior ou as duas, tá? Eu achei melhor a superior, eu fiz vários processos com ela e a superior se deu melhor, tá? Então o que eu faço? Eu coloco, tá? Ligo o forno sem a BGA tá dentro, até 150 graus centígrados, tá? Quando chega em 150 graus centígrados, que não está aqui no termômetro, né? Aí o que acontece? Eu abro a tampa rapidamente, coloco a bandeja em cima do forno, que ela já fazia um pré-aquecimento nessa BGA, tá? Porque aqui em cima do forno é quente, né? Inclusive é quente essa bandeja, cuidado para não queimar a mão, viu, pessoal? Aí você pega e já joga até no forno. O que acontece quando você abre o forno? Ele vai descer para 120 graus, tá? Ele está a 150, vai descer para 120, 110, tá? Aí vai levar um tempinho mais para voltar aos 150. Não tem problema, não se preocupe com isso, é normal. Entra vento frio, entra frio dentro, né? Tá? O ar quente sai, então perde temperatura. Tá? E mais ou menos o processo a chegar a 185 graus levou 1 minuto e 58, mas eu sempre deixo, depois que chega no termômetro, 185 graus, eu deixo chegar a 190, 5, tá? Às vezes 200, tá certo? Para que realmente haja soldadura das esferas. Que se você tirar 180, chegou a 185, você desligar e abrir a tampa, o que vai acontecer é que algumas esferas podem não soldar na BGA. Tá? Então eu chego lá a 190, né? 195, às vezes 200, depende da BGA, também do tamanho da esfera. Né? Aí quando chega lá, nessa temperatura, eu deixo mais assim, uns 5 segundos, 10 segundos, então eu abro a tampa e puxo logo a BGA para fora. Cuidado, que ela está quente, tá? A solda está em fusão nesse momento, então não faça vibração, não deixe cair, não dê pancada, porque você pode tirar as esferas do lugar. Tá? Elas podem deformar as esferas. Certo? Aí o que eu faço? Eu pego logo essa bandeja aí e coloco numa pedra. Em cima de uma pedra ou no chão, se você tiver um chão de piso, né, de pedra, você bota logo no chão para dar um choque térmico e baixar bem a temperatura da bandeja e da BGA. Tá? O processo que você vai ver aqui, ó, né, o processo fica idêntico. Tá? Fica muito bom. Se você achar que as esferas não ficaram bonitinhas assim, você passa um fluxo novamente e faz o processo novamente no forno. Tá? Você passa aí depois de estar soldado, então você pode passar mais fluxo, né? Você pode botar bem mais fluxo em cima da BGA nessas esferas e voltar e fazer o mesmo processo no forninho novamente. Não tem problema. Tá? Ela vai ficar, então as esferas vão para o lugar, vão ficar mais redondas, tá certo? Isso é um processo também que é vídeo, né? São fotos do vídeo, tá? Eu mostro o processo todinho em vídeo, certo? Aqui nós temos o processo de pasta de solda, tá? Tem que se usar, deixa eu pegar lá o mouse, o vídeo do mouse, o apontador aqui, pronto, mexeu. Então eu uso uma pasta de solda da Best, tá? Não é a Best nacional não, é a Best estrangeira, tá? É a Best americana, tá? Uma pasta de solda muito boa qualidade, ela tem um fluxo excelente, tá? O fluxo dela é muito bom, ela não tem, você vê que é uma pasta bem viscosa, tá? É uma pasta ela não tem granulo, né? E tem uma pequenininha que se vende aí na internet aí, no Mercado Livre, uma azulzinha até, na tampinha azul, que ela depois de um tempo ela fica com os granulos, tá? Essa pasta aí de solda você tem que guardar na geladeira, na parte de baixo da geladeira, pessoal. Não deixe no ambiente. O que eu faço? Quando eu vou fazer esse processo, eu tiro da geladeira uma meia hora antes, para que a pasta chegue à temperatura mais ou menos ambiente.
para poder fazer o processo, tá? Mas não vai tirar da geladeira e fazer esse processo não, que não vai dar certo, viu? Vai ter problema, você vai ter problema. Então, depois de uma meia hora, eu pego uma espátula, mexo bastante essa solda, porque o fluxo, a tendência dele é subir. Aí eu faço, mexo bastante, quando vejo que ela está bem homogênea, tá? Como mostra aqui, aqui ó, né? Eu mexo bastante, então ela fica bem homogênea. Você vê que ela está bem homogênea. Então esse processo aí é um processo silk screen. É o mesmo processo silk screen, tá certo? Você vai passar, não precisa passar fluxo aqui na BJA, porque a pasta de solda já tem fluxo, tá? O que eu estou fazendo com o pincel aqui, eu estou limpando, eu estou passando ali ou álcool isopropílico, ou acetona, não lembro o que eu passei aí na coisa, mas foi um dos dois, tá? Deixei a BJA bem limpa, tá certo? Aí, nesse primeiro processo aí, eu vou passar a pasta, o fluxo, tá? Não é a pasta de solda não, desculpa, o fluxo, tá certo? Vou passar o fluxo, vou colocar o stencil, alinhar, vou prender ele, tá? Com aquelas garrinhas jacaré. Você pode comprar aqueles garrinhas jacaré de eletrônica mesmo. Eu tirei a capinha de plástico, né? Aí eu prendo com os 4 cantos dela, tá certo? Esquento a 140, 150 graus no ar, né? No ar quente, tá? Esquento para derreter até eu ver que o fluxo ficou líquido, né? Certo? E levo então no congelador da geladeira, tá certo? Por pouco tempo, para baixar bem a temperatura. Se você tiver um ar-condicionado, aí bota na frente do ar-condicionado. Tá? É para você baixar, dar um choque, né? Você dá um choque térmico, tá? Entre o stencil, o fluxo e a BJA. O que vai fazer com que esse stencil pregue a BJA com a mesma dificuldade que a gente tem depois que a gente esquenta, né? Com o fluxo, é de retirar esse stencil da BJA, né? Então é o mesmo processo, ele vai grudar, né? Para que não ande, tá? Porque quando você fizer esse processo aqui e passar a pasta em cima, né? Tipo o silk screen, que você vai ter que passar a pasta em cima, para que esse stencil não saia do lugar, né? E os buracos do stencil não fiquem fora dos pads da BJA, tá, pessoal? Então depois que você passa, cobre bem os buracos, né? Faz a cobertura bem dos buracos, tá certo? Passe 1, 2 vezes, 3 vezes se quiser, tá? Aí você depois raspa bem direitinho, pode ser com uma gilete, aquelas giletes antigas, né? Ou mesmo com uma espátula boa, né? Aí depois você passa um paninho por cima, né? Eu uso um paninho, um papel toalha, para tirar aqueles excessos. Agora, cuidado aí nesse processo. Para que você não passe o pano ou o papel e vá tirar o que está dentro do buraco. Senão você vai ter que passar a pasta de novo. Tá? Aí o processo é o mesmo. Só que essas esferas aí, elas são fabricadas, tá? Com aquecimento mais ou menos a 175 graus. Então, quando você fizer esse processo aí para esferas, tá? Você vai ter também, na hora de soldar essa BJA na placa, temperatura menor, tá? Na faixa de 10 a 15 graus menos do que o processo com esfera, tá? Porque essas esferas elas entram em fusão uma temperatura de 175 graus. É menor do que aquela esfera que vem fabricada, aquelas esferazinhas, tá? Então, conforme você vai aquecendo aqui o stencil e a BJA, conforme você vai aquecendo, você vai vendo, né, que a pasta ela vai também ficando opaca, né? Conforme ela vai ficando opaca, logo depois você vai passando, você vai ver que vai começar a subir o fluxo, né? E a esfera vai se formando, tá? Você vai vendo as esferas se formar. Conforme você vai passando ali, no local onde não se formou esfera, você fica um pouquinho mais de tempo, tá? Não deixe o soprador térmico, todo mundo deve saber isso, não dá deixar parado em cima, tá? Você fica sempre rodando, né? E velocidade lenta, né? Você vai rodando e vai vendo as esferas se formar. Depois que as esferas todas se formaram, pessoal, como no caso desse slide aqui, as esferas já estão todas formadas, né? Aí você vai, então, levar para o processo de tirar esse stencil. Ele é um pouco mais difícil de tirar do que o outro processo, a hot, a quente, tá? Ele é um pouco mais difícil porque você fez o processo de geladeira, um processo de esfriamento, de choque térmico. Então, existe um fluxo que ficou aí, endureceu mesmo, tá? Então, você tem que ter mais cuidado com nesse outro. Você vai lá, você deixa lá mais ou menos uns 5 a 10 minutos dentro do álcool isopropílico, tá? E então depois você vai fazendo o processo de retirar a stencil para não danificar o teu stencil e nem arrancar a esfera com pad, né? Porque se você fizer força, você pode até arrancar a esfera com pad e tudo, né? Da BJA. Então, com muito cuidado isso, tá? Você vê que o álcool isopropílico fica bem sujo por causa do fluxo, né? Eu tenho colocado na cuba de ultrassom, tá? Tem me ajudado bastante a soltar, né?
a limpeza desse processo aí, tá certo? Aí você, depois que você tirou tudo, você passa álcool limpo, né? Joga álcool limpo, sem colocar ela dentro da cubazinha, né? Você joga álcool limpo, né? Álcool isopropílico, passa um pincelzinho limpo também, tá? Para ele tirar todo o excesso de qualquer fluxo que tenha ficado, ou você pode passar até solvente aí nessa hora, né? Aí você vai fazer o processo. Agora, esse processo aí não dá mais para você fazer, jogar fluxo em cima e aquecer novamente, tá, pessoal? Não pode, tá? Você vai ver que aqui o processo, as esferas ficam perfeitas, né? Elas ficam todas alinhadas, bem alinhadas, porque ela é uma pasta, né? Ela vai formar a esfera naquele local, em cima do pad mesmo, tá? Ela forma bem em cima do pad, ela não fica para o lado como fica a esfera normal, né? A esfera normal ela anda um pouquinho para o lado, então às vezes ela solda, mas não solda no local, né? Então você tem que fazer aquele segundo processo para ela ir para cima do pad por completo, tá? Então acho que deu para vocês verem aí. Esse é um sistema com pasta, muito interessante para vocês fazerem esferas menores que 0,50, tá? Aquelas esferas 35, 40, 45, que são bem difíceis de fazer, bem trabalhosas, tá? Eu tenho feito com pasta de solda e tem me dado bem. E depois para soldar na máquina, logicamente, é uma programação diferente, né? Menos calor, tá certo? Próximo slide. Isso aí, tudo nós temos em vídeo, né? Tudo está no curso. Nosso curso de BGA, de retrabalho em BGA, mostra esse processo todo. Aí o processo com a IR6000, tá? Que aqui também é do curso, tá? No curso não tem a Scotland ainda, vou adicionar essas aulas lá em vídeo, tá? Estou fazendo elas. Aí você vai passar um fluxo bem pouco também, pessoal. Ó, na hora que você for colocar a BGA na placa, também o mesmo processo, pessoal. Muito pouco fluxo. Você pode usar o pincel, pode usar a pontinha do dedo, tá? Mas coloque pouco fluxo, passe bem o pincel por cima, ou o dedo em cima, tá? Para que fique só uma leve camada, para que essa BGA não tenha problema na hora da soldagem, tá? Aí você vai todo o processo, vai a programação, né? Vai colocar, alinhar, né? Alinhar a BGA em cima da placa, ela tem as linhas, né? Ela está dentro um quadrado branco, você faz o alinhamento, né? Tem muita gente que diz, que alimento é difícil. Não é difícil. Você fazendo um alimento legal, um alimento bem legalzinho, na hora que ela esquentar, o próprio fluxo, a tendência é da BGA travar em cima dos pads, viu, pessoal? Não se preocupe, não pode botar muito fora, é lógico, tá? Mas se você fizer, logicamente você não vai conseguir a olho nu fazer 100% esse alinhamento, tá? Você vai fazer nas máquinas, aquelas máquinas caras de 20, 30 mil reais, você vai conseguir fazer. Mas aí, nesse caso, não se preocupe, eu nunca tive problema com isso. Você faz um alimento bem legalzinho, né? Bem certinho, você pode usar até um microscópio eletrônico, eu uso aqui, às vezes, o microscópio é muito difícil, eu uso o microscópio eletrônico, um notebookzinho do lado, tá? E vejo se ela está bem alinhadazinha, pronto. A tendência do fluxo, tá? É trazer essa BGA, ela traz a BGA para cima dos pads, tá? Você vê, às vezes, a BGA até andando, né? Descendo, certo? A distância do canhão também, da IR6000, cuidado com a distância do canhão, não é a mesma coisa da Roton, não é a mesma coisa da Scott, e a Roton, o ar quente você coloca bem em cima da BGA, né? Você coloca bem em cima mesmo da BGA, tá certo? Até os bicos dela tem umas laterais cortadas para o ar sair por ali, tá? Para não haver um acúmulo, um bolsão de ar ali, né? Então, você com a IR6000, você tem que tomar cuidado nessa área, tá? Tem que deixar um espaço, geralmente 2 centímetros, então 1 centímetro e 1,6, 2 centímetros, 2,5, você começa com 2,5, vai baixando, né? Conforme vai chegando no final do processo, você vai ver que o termopar não está alcançando, né? Que aqui em cima, por exemplo, nesse caso desse slide aqui, ó, você vê aqui está 195 e 196, né? Por quê? Porque está bem, o canhão está bem na posição correta, né? Se ele tivesse muito para cima, essa temperatura do verde aqui estaria bem menor que a temperatura de baixo, que a temperatura 195 vermelha aqui é do canhão, tá? E a 196 é da BGA. Tá? Então você pode regular aí, conforme você vai fazendo o processo, e manter essas duas temperaturas por igual. Tá certo? Aqui está quase no final, ó. Já está no 3, né? Já está na rampa 3, e geralmente são 4 rampas que eu faço. Tá? E aqui está o processo finalizado, né? Finalizado na IR6000, tá certo? É o processo finalizado. Né? Eu vou agora dar um tempinho para vocês perguntarem ou responder. Nós chegamos aí ao final da nossa palestra. Futuramente a gente pode fazer umas palestras até mais, conforme vocês necessitem, aí, tem curiosidade. Mande lá para mim, lá no Facebook.
assuntos, porque às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta aula para dar, tanto suporte para fazer, tenho tanto trabalho aqui em bancada para fazer, que às vezes não surge assuntos interessantes para vocês. Né? Seria interessante vocês mandarem lá sugestões de assuntos, tá? Para a nossa aula. A nossa aula vai ser de 1h30, né? Porque eu tenho agora uma aula especial aí. Agora às 10 horas eu tenho uma aula especial aí com 3 alunos aí que pagaram para fazer essa aula online, tá? Eu vou lançar isso na internet também, quem quiser. Vai ser um preço bem barato, coisa de R$50, R$40, R$30, R$70, dependendo do tipo de assunto, né? Do tipo de assunto. Nós vamos fazer esse tipo, igual palestra, né? Mas pagando, tá certo? Mas aí não vai ser introdução, não. Vai ser a fundo, né? Porque vocês estão pagando, aí é a fundo. Aqui no caso da gente, a gente está ajudando pessoas que não conhecem ainda, que têm muitas dúvidas. Então vem para a palestra para conhecer o processo, quer botar isso na sua empresa, né? Você quer começar esse trabalho, você conserta notebook, conserta desktop, e não faz esse trabalho, está pagando um terceirizado, né? Para fazer. Então, é interessante vocês, como é que se diz? Colocarem esse tipo de serviço, né? Que é um serviço bom, rapaz. É de 250 a 350 reais que se cobra um serviço desse. Tá? É um processo lento, você não precisa saber eletrônica, tá? Não precisa saber eletrônica. Tirar, BGA, fazer rebelde, você não precisa saber de eletrônica, viu, pessoal? Pessoal, você pode fazer uma profissão sem saber de eletrônica, tá? E prestar serviço para vários colegas, né? Beto de GQ, passa o perfil para a gente de soldagem e soldagem. Beto, é o seguinte, esse perfil tem no nosso curso, tá? Isso aí não adianta eu passar, não tem receita de bolo, Beto. Olhe bem, não tem receita de bolo, tá? No nosso curso a gente ensina como você fazer essas programações. A gente não diz para você, ó, lá no teu local você vai usar 195 nessa rampa, não. Você pode lá ter que usar 200, ou pode ter que usar 180, você vai ter que usar sucata, tá? Para você chegar na tua rampa, tá certo? Na tua programação, porque, por exemplo, o meu ambiente aqui, tá? Por exemplo, não tem ventilação, o outro tem mais ventilação, o outro usa ar-condicionado. Então, cada ambiente, pessoal, tem uma programação diferente. Então, você vai ter a tua máquina no teu local de trabalho, tá? Você tem que aprender, tá? Como fazer essa programação, quais são as situações de temperatura, tá? Os tipos de BGA, cada tipo de BGA tem temperaturas diferentes, são programações diferentes, tá? Então você tem que aprender isso aí, tá? Não adianta eu chegar para você, ó, você faça essa rampa aí, porque essa rampa de soldadura, por exemplo, que eu utilizo aqui, você pode simplesmente não funcionar para você. Você pode até dar bolha na sua BGA, tá certo? Eu não estou aqui me negando a dar rampas, não, que ninguém está dando mais, inclusive o Felipe lá da FTechNet, né, que vende essas máquinas para a gente. O nosso curso está lá no site deles, inclusive. Eles ajudam a gente aqui e tudo mais, dão suporte. Eles não dão rampa mais. Eles estão vendendo a máquina sem a programação de rampa. Tá certo? Porque se você utilizar aquilo ali, você pode simplesmente danificar placa, pode danificar BGA. Essas retrabalhos que vêm da China, né, que vem com a máquina já gravada na máquina, eu apago tudo e refaço tudo de novo. Porque eu já tenho mais ou menos a base do meu ambiente aqui, então eu já sei o que eu vou usar. Tá? O importante é você aprender como fazer a rampa, quantos graus por segundo você vai subir em cada rampa, quanto tempo vai passar quando chegar a temperatura da rampa, por exemplo, 150 graus, você marcou para 150 graus, quanto tempo vai permanecer em 150 graus para passar para a próxima rampa. Tudo isso você tem que fazer você mesmo, você vai ter que descobrir isso aí com sucatas. Tá? Você vai descobrir aí, você tem que aprender o processo. Para isso o curso, tá? Vamos ver a outra aqui. Tem previsão desse curso presencial e valores? Ivan, nós vamos ter esse curso presencial aqui, eu acho que para setembro já. Tá? Agosto aqui, eu não sei, eu acho que em agosto nós vamos fazer o de eletrônica para manutenção, tá? E instrumentos de bancada, aprender a trabalhar com instrumentos de bancada. Tá? E se você não souber trabalhar, se você não souber eletrônica, tu não conserta a placa. Se você não souber eletrônica, não souber trabalhar com os instrumentos de bancada, você não sabe testar. Então você tem que ter esse processo. Aí nós vamos entrar então no processo de retrabalho com SMD, circuitos integrados SMD, tirar, colocar, limpar, né? BGA, essa coisa toda. Então depois nós vamos fazer agora um curso de notebook básico, né?
notebook básico e depois vai ter um notebook avançado, que foi isso que você fez, Ivan. Viu? Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Outra coisa, quando vocês forem fazer rebate, não use esferas lead-free, tá? Cuidado quando vocês comprarem aí, para não comprar esferas lead-free, porque você está tocando gato pelo lebre, tá? Você vai ter dificuldade no trabalho, tá certo? É melhor usar chumbo, que o chumbo vai te dar menos dor de cabeça. Viu, pessoal? Nós vamos, daqui a 5 minutos, eu estarei fechando aí a sala, tá? Terminando, porque vou ter que preparar a sala novamente para um curso que eu vou dar, certo? E depois nós vamos fazer promoção desses cursos aí. Esse curso é para uma empresa, tá? É para uma empresa que eu estou dando aí, são 3 técnicos de uma empresa que vão fazer um curso comigo, eu vou dar um curso de avançado aí de notebook para eles, tá? Por aqui, né? Online, tá? Se vocês quiserem também, nós vamos fazer esse tipo de palestra, assim, são cursos rápidos, né? Relâmpago de 2 horas sobre determinados assuntos, tá? Fonte, carregamento de bateria, de notebook, né? No circuito charger, no circuito de PWM, circuito de vídeo. Vamos fazer vários cursos, videoaulas, tá? Aqui na sala. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês, por favor, perguntem. Esse vídeo vai estar gravado no nosso site, provavelmente daqui para quarta-feira, ele estará no nosso site lá, tá? Para quem quiser, pegou, né? Essa palestra aqui foi uma continuação, é a parte 2 da primeira palestra, que nós fizemos no dia 25/7, nós fizemos uma palestra sobre BGA, né? Então isso aqui foi uma continuação, tá, pessoal? É uma continuação da primeira palestra, tá? E já tá lá no site, tá? Para quem não viu, já está no site lá gravado, que pode assistir. Primeiro ela, depois essa daqui, para você ter uma continuidade, né? Poder entender melhor. Guilmar, compre na FTechNet. ftechnet.com.br, procura o Felipe, tá? O Felipe lá, disse que fui eu que recomendei, que encomendei, que mandei, né? O que indiquei. Eu não estou ganhando nada, viu, pessoal? Não estou ganhando nada com isso, não. É que eles me ajudam bastante, tá? Eles mandam muito alunos aqui para mim, tá? Eu comprei as máquinas lá na mão do Felipe, tá? Ele já me ajudou muito no início, certo? Ele tem propaganda do meu curso lá no site deles, eu tenho propaganda deles no meu site. Então, é o que melhor, é o que dá mais suporte, é o que vende máquinas realmente originais, tá? Não são aquelas máquinas fabricadas no Paraguai que são iguais, viu, pessoal? Iguais. Compre na FTechNet que vocês não vão ter dor de cabeça, tá? Não ganho nada com isso, viu, pessoal? Mas é que eu comprei minhas duas lá e para quem eu indiquei até hoje, ninguém reclamou. O Ivan, né? Onde comprar com confiança? Não, foi o Ivan, né, Guilmar? Desculpa. FTechNet, né? Todo mundo tá respondendo aí. FTechNet é muito legal, cara. Eu nunca tive problema com eles, não, viu? Nunca tive problema com eles. Eles vendem algum material também lá, tá? Eles têm algum material para vender, né? Eu também gosto de comprar na Global. Esqueci o nome agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Global Electronics, tá, pessoal? Na Global Electronics também tem muito componente lá de boa qualidade, é mais caro, tá? Vocês vão realmente encontrar mais caro, tá? Mas vocês vão ter um material de boa qualidade e boa procedência. Só demorou um pouco, né, professor? Eu não entendi, Ivan. Ah, porque você fez a pergunta. Não, você fez as perguntas 21 e 29, não foi não? É porque eu não olho para o chat, né? Na hora que eu estou fazendo como é que se diz, a palestra, eu não olho para o chat, tá, pessoal? Para não me atrapalhar. Senão eu fico cortando o assunto, esqueço, e vocês vão perder a continuidade, né?
O Silvano até perguntou aqui, o Silvano, deixa eu ver se ele ainda está na sala. Tá, né? O Silvano, se colocar uma camada de fluxo pastoso em cima dela para não evaporar e endurecer. Eu não entendi, Silvano. Em cima você fez uma pergunta, eu devia estar falando na hora sobre alguma coisa, e eu não entendi. Em cima de quem? Em cima Ah, sim. Vocês fizeram o curso aqui, né? A máquina me deu dor de cabeça, mas não foi o problema, não foi da FTEC NEC, não. O problema foi o governo do estado aqui, né? O governo do estado foi que trancou o processo, estava na época da Copa, né? E não estavam liberando nenhuma mercadoria lá no aeroporto, então foi complicado para mim receber mesmo. Né? Eu recebi, eu acho que no último dia de aula eu recebi essa máquina, acho que vocês chegaram a ver, né, Ivan? No último dia de aula, se não falha a memória, não me lembro. Ah, solda em pasta no potinho, né? Não coloque nada. Viu, Silvano? Eu fiz essa besteira, né, logo no início. Eu comprei aqueles potinhos da tampinha azul, né? Aqueles pequenininhos, tá? E eu fiz essa besteira de botar fluxo, né? Fluxo no potinho, né? Esculhambou, estragou, não prestou mais, viu? Não prestou mais. Esse fluxo que vem na pasta, ele é um fluxo especial, tá? É para deixar a pasta homogênea e bem cremosa, tá? Se você botar o fluxo, ele não vai se misturar com a pasta e vai ficar dura, viu, pessoal? Bom, pessoal, infelizmente são 9h30, eu tenho que ir, tá certo? Eu tenho que preparar a sala, então eu tenho que deixar vocês aí, tá? Eu pediria que vocês saíssem da sala para me liberar a sala para mim poder fazer o curso daqui um pouco. E vão ver o próximo aí, dê ideias lá, sugestões para a gente fazer a próxima palestra, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês todos aí, a paciência, tá? E se vocês precisarem, eu também estou no Facebook, pode perguntar que eu tenho o maior prazer em responder. Né? Que Deus abençoe vocês também, Rui. Muito obrigado aí. Obrigado pela presença de vocês todos. Você aí de Portugal, Mário Duarte aí de Portugal. É um prazer receber você aí na sala, Mário. É um prazer receber você aqui, tá? Fique à vontade nas próximas palestras. A gente sempre está fazendo palestras aí, apesar que algumas sextas-feiras eu não vou poder fazer palestra, porque eu tenho um curso à noite aqui. Aí eu vou fazer sábado à tarde, alguma coisa assim, tá? Vocês podem dar sugestão lá no Facebook. Me deram bastante sugestões para fazer sábado à tarde, né? Lá pelas 4 horas da tarde, fazer das 4 às 5, das 4 às 6, né? O pessoal, tá? Beleza, Mário. É um prazer aí, um abraço nos lusitanos. Um abraço a vocês todos aí, Edivaldo, todo mundo, João Sam, o pessoal todo, muitos alunos meus, Ivan. Eu não vou falar o nome de todos aqui, que senão eu vou esquecer algum aqui, o pessoal vai ficar chateado, né? Mas muito obrigado a vocês todos que participaram da palestra. Eu agradeço muito a presença de vocês.